Graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante de ser aprovado por Deus. E quero ler uma passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Estarei lendo primeiramente na NVI, Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Amados, nós queremos ser aprovados em muitos lugares, por muitas pessoas, muitas áreas, setor das nossas vidas. Na medida que a gente cresce, vai desenvolvendo, vai amadurecendo e sempre essa busca por aprovação. Mas nós precisamos ir ao Deus Todo-Poderoso para ter a aprovação dele. E isso se refere a todas as áreas e setor da nossa vida. A primeira coisa que precisamos atentar na nossa vida é sermos aprovados por Deus. Já começar pelos nossos pensamentos. Será que estamos sendo aprovados nos nossos pensamentos? Será que estamos sendo aprovados no nosso falar? Como se ouve pessoas falando coisas negativas, às vezes a respeito de si mesmo, a respeito das pessoas à sua volta, a respeito de circunstâncias, situações diversas. Não estão sendo aprovados porque estão falando palavras que Deus não fala. Nós precisamos atentar muito para falarmos como Deus, porque se somos filhos de Deus, devemos ser semelhantes a Ele. Quando nascemos de novo, nascemos de Deus, cremos e fomos batizados. Nascer para entrar no reino de Deus, como diz Jesus a Nicodemos, como diz em João 1:12, que Deus dá poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Cremos no nome de Jesus, recebemos esse poder dentro de nós, que nos capacita, primeiramente, a ter os pensamentos de Deus. Deus diz que através do profeta Isaías, diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Então precisamos atentar para os pensamentos de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E esses pensamentos de Deus estão registrados na Bíblia Sagrada. Por isso precisamos consultá-la regularmente, meditar nela, ler a palavra em voz audível para ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E assim vai estar cheio o nosso coração, e aí Jesus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então estaremos falando palavras que Deus aprova. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falando palavras negativas a respeito de si mesmo, a respeito das pessoas à sua volta, a respeito de situações, circunstâncias, que Deus não fala. Então precisamos consultar a Deus e ter esse pensamento, porque quando pensamos, então falamos. O apóstolo Paulo diz, nós cremos, por isso falamos. Então, quando nós cremos na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, infalível, que é Espírito e vida, que é a realidade, precisamos desejar ardentemente falar ela, para sermos aprovados. Mas também Deus vai observar o nosso olhar. É que Deus aprova o nosso olhar, o que estamos olhando, o que estamos vendo, olhando no dia a dia. Será que Deus aprova? Será que Deus aprova o que escutamos?
quantas coisas escutamos e deixamos entrar no nosso coração. Certa vez alguém falou que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça. Ou seja, coloque pensamentos na nossa cabeça. E aí acabamos falando coisas negativas. Então precisamos observar se somos aprovados, aquilo que escutamos, aquilo que vemos, e também estamos sendo aprovados no nosso agir, no nosso reagir, nas nossas atitudes. Você já parou para pensar quais as tuas atitudes do dia a dia, quais as tuas ações? Será que estamos sendo aprovados por Deus? E assim por diante. Só fiz um pequeno comentário, porque muitas vezes não se damos conta. Precisamos estar interessados em ser aprovados por Deus em tudo o que fizermos. Amém? E olha como segue a palavra. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Aqui, esse obreiro aqui não é somente aquelas pessoas que trabalham em tempo integral na família de Deus, na igreja, no corpo de Cristo. Mas todos nós, quando recebemos Cristo no centro da nossa vida, me lembro bem muito isso, muitos anos atrás, quando recebi Cristo, mas não era ainda um ministro da palavra de Deus. Trabalhava, tinha uma profissão, mas lá onde eu trabalhava no dia a dia, lá procurava ser testemunha, ser aprovado daquilo que eu fazia, daquilo que eu falava, no trabalho, nas atividades do dia a dia. Precisamos estar atentos. Então precisamos servir a Deus em todos os lugares. Não só quem está tempo integral, comissionado em tempo integral no corpo de Cristo, na igreja, como obreiro. Não, mas todos nós devemos estar servindo. E será que estamos sendo aprovados no nosso servir? Veja bem, obreiro que não tem que se envergonhar, quer dizer, um bom testemunho. A pessoa precisa passar por um processo de transformação, de tal maneira que as virtudes de Cristo começam a se manifestar na nossa vida. Nosso pensar, falar, agir, nossa atitude, nossa conduta, nosso comportamento, nossa atitude no dia a dia, em público, lá onde trabalhamos, onde vivemos dia a dia, nossa família, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade. Precisamos ser testemunha, porque quando recebemos Cristo, recebemos esse poder em Atos 1:8. Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas ali, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, até a tua cidade, onde a cidade que você mora. Testemunha. Não ser mau testemunho, para envergonhar. O Evangelho envergonhar a si mesmo e as pessoas. Não, testemunhas. Veja bem também o que diz que maneja corretamente a palavra da verdade. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então precisamos, para ser aprovado, para ser alguém que serve a Deus sem se envergonhar, precisamos estar libertos. Muitas áreas, setor da nossa vida, precisamos ser libertos. É só a palavra que liberta, só Jesus que liberta. Jesus disse, quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, precisamos atentar, manejar corretamente a palavra de Deus. Então, quando estamos libertos, restaurados, curados interiormente, sim, com certeza, iremos manejar com graça, com sabedoria, com luz, com revelação, com poder, com autoridade a palavra de Deus corretamente,
para que ela prospere, pelo qual o Senhor a designou, diz a palavra de Deus. Amém, amados? Mas para isso precisamos tomar o hábito de meditar na palavra de dia e de noite, como a palavra nos orienta. Precisamos estudar ela, precisamos contemplar ela, precisamos se alimentar dela. Ela também, além de nos guiar, nos orientar, aquele espírito de vida, ela é o nosso alimento. Ela nos alimenta o nosso interior, a vida espiritual, para crescermos, chegarmos à altura espiritual de Cristo, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Então precisamos se nutrir adequadamente, se alimentar corretamente. Como naturalmente falando, se a criança não se alimenta adequadamente, mesmo nós, os adultos, o que acontece? Vai dar problema de saúde, na verdade. Ou ficar sem se alimentar, acaba morrendo com o tempo. Assim também é verdadeiro, falando na dimensão do Espírito, na dimensão da palavra de Deus. Precisamos ter uma alimentação adequada, corretamente, diariamente, para não só crescer, mas se fortalecer, mantermos firmes e inabaláveis, livres de enganos, livres de maus testemunhos, mas testemunhar para a glória de Deus, amém? E assim iremos desfrutar também do melhor de Deus. Amém? Vamos orar então, mas antes eu gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, assinar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas também possam, nesse tempo, ser aprovado por Deus. Amém? Mas vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, teu carinho e cuidado que tu tens tido conosco, Senhor, ter nos chamado, ter nos escolhido e nos dado o teu Santo Espírito, Senhor. Esse poder dentro de nós para fazer mudanças, aquelas áreas que não estão sendo aprovadas por ti, que possam ser mudadas, sejam transformadas, todas as áreas e setores das nossas vidas, para sermos completamente aprovados por ti, Senhor, e saber manejar bem a palavra da verdade, Senhor. Ó Deus, que ela é palavra, ela é que nem uma espada de gumes, Senhor. Ela aniquila, Senhor, com todas as trevas, com a natureza caída, dama pecaminosa, e edifica a vida nova, vida abundante, vida vitoriosa, mais que vitoriosa em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus, shalom, shalom a todos.